Tudo jóia, pessoal? Vamos falar um pouquinho nessa aula aqui sobre o equilíbrio iônico dos ácidos em meio aquoso e aprender a resolver alguns exercícios eliminando o método da tabelinha, tá jóia? Primeiramente, nós precisamos falar sobre o grau de ionização dos ácidos, que a gente representa por alfa. O que seria esse alfa? Ele nada mais é do que a medida de ionização de um ácido, que também pode ser relacionado à força desse ácido. Então, considere um equilíbrio onde um monoácido HA libera os íons H+, e A-, certo? Então já atingiu o equilíbrio, tudo certinho. Vamos pensar que lá no início a gente dissolveu uma certa quantidade de HA. Eu vou representar por N. E aí uma certa quantidade de moléculas será ionizada, ou seja, vão se transformar em H+, e A-, e a gente vai representar isso por Ni. O alfa, pessoal, ele é o que sai do N para o Ni, ou seja, o que vai do reagente para o produto. Matematicamente, nós podemos representar através de uma razão. Então, o alfa ele é igual à quantidade de moléculas ionizadas dividido pela quantidade de moléculas dissolvidas. Geralmente a gente utiliza em mol, né? Então, mol por mol cancela e o alfa não tem unidade. Agora, uma dica muito útil, pessoal. A gente pode representar o alfa como sendo a razão entre a concentração molar de íons H+, e a molaridade inicial do ácido. E essa segunda relação, ela é muito útil. Por quê? Porque futuramente a gente começa a trabalhar com pH, POH, e em pH e POH a gente é obrigado a trabalhar com concentração de H+, concentração de OH-. Então eu aconselho vocês a trabalharem dessa maneira aqui, tá joia? É comum a representação do alfa em porcentagem. Se ele não tiver em porcentagem, você pode converter, multiplicando por 100. E se ele estiver em porcentagem, você pode dividir por 100 para voltar para a sua forma decimal ou centesimal, tá bom? Relembrando lá da química inorgânica, se o alfa é menor que 5%, o ácido é considerado fraco. Se ele estiver entre 5% e 50%, ele é moderado ou semiforte. E se ele for maior ou igual a 50%, nós já temos um ácido forte. Tá joia? Bom, então nós já sabemos o que é o alfa, certo? E agora a gente pode falar, então, da lei da diluição de Ostwald. O que seria a lei da diluição de Ostwald, pessoal? Essa lei ela é muito útil. Por quê? Porque ela permite que você determine a constante de equilíbrio Ka utilizando unicamente a molaridade inicial do ácido e o seu grau de ionização. Então, nós vamos juntos aqui elaborar uma equação que permita, que nós possamos trabalhar dessa maneira. Então, considere o mesmo equilíbrio, HA, H+, e A-. Nós temos a famosa tabelinha, vamos considerar tudo já em mol por litro. Início, reação, equilíbrio. Então eu tenho uma certa concentração no início, nada de íons, eu estou no tempo zero. E já vamos deixar anotadinho aqui que o nosso alfa, ele corresponde à concentração molar de H+, dividido pela molaridade inicial do ácido. E matematicamente eu posso isolar o H+, e escrever que concentração de H+ é igual a M-alfa. Bom, se a concentração de H+ é igual à concentração de A-, porque a proporção é 1 para 1, tudo que vem para cá, para H+, vem também para o ânion, o A-. Eu posso escrever aqui que o nosso A- é igual a M-alfa também. Agora vamos lá para a reação. O quanto que eu vou perder do reagente para poder chegar no produto? Ora, exatamente o que eu tenho de H+ e A-, o nosso M-alfa. Então a gente vai escrever que o HA ele perde M-alfa, enquanto que eu produzo M-alfa para H+ e produzo M-alfa para A-. Vamos então elaborar a relação do equilíbrio, que é o que eu tenho no início menos o que reagiu, ou o que eu tenho no início mais o que produziu. Então o equilíbrio será para o HA M menos M-alfa,
0 mais M-alfa para H+, e 0 mais M-alfa para A-. Escrevamos agora a constante de equilíbrio produto sobre reagente. Então eu tenho concentração molar de H+ vezes concentração molar de A- dividido pela concentração molar de HA. Nós vamos agora substituir os dados do equilíbrio no que nós temos aqui na nossa razão. Então vai ficar assim, né? M-alfa, que multiplica M-alfa, dividido por M menos M-alfa. Agora a gente vai deixar isso aqui um pouquinho mais elegante. Eu vou fazer a multiplicação, então eu vou escrever M ao quadrado vezes alfa ao quadrado, e no denominador eu vou colocar o M em evidência. Então M que multiplica 1 menos alfa. Agora eu posso cancelar o quadrado com o M aqui de baixo, certo? E a gente chega na lei da diluição de Ostwald, que diz que Ka é igual a M-alfa ao quadrado dividido por 1 menos alfa. Pessoal, cuidado, porque o nosso M aqui corresponde à concentração molar inicial do ácido e não à concentração do equilíbrio. Porque no equilíbrio, nós vamos ter uma perda de M-alfa, tá joia? Se o seu alfa for menor que 5%, você pode utilizar Ka igual a M-alfa ao quadrado. Por quê? Porque o denominador ele acaba sendo muito próximo de 1 e dividir por 1 não faz diferença. Porém, se você estiver estudando para um vestibular pesadão do tipo ITA, IME, FUVEST, Unicamp, eu não aconselho o uso dessa relação. Então utilize a fórmula original, tudo bem? Nós vamos agora resolver um exercício, tá bom? E vamos ver como que a gente aplica esse conceito. Bom, então vamos lá, pessoal. O que diz o exercício? Certa solução aquosa de ácido acético atingiu o equilíbrio iônico após 4% da concentração inicial ionizar. Ele me fornece o Ka e ele pede a concentração molar inicial do ácido e ele quer também a concentração molar de íons H+ no equilíbrio. Então é um exercício simples, na verdade. Eu já tenho aqui a reação, tudo bonitinho. Como ele quer a concentração molar inicial do ácido, eu estou procurando o M, na verdade. E como o nosso alfa é menor que 4%, é menor que 5%, eu vou utilizar a relaçãozinha mais simples, Ka igual a M-alfa ao quadrado. Se eu estou querendo o M, eu vou isolar, então M é igual a Ka dividido por alfa ao quadrado e vou fazer a substituição. Então o Ka é 2 vezes 10 a menos 8, certo? E cuidado com a porcentagem, pessoal. Não pode colocar aqui, ó, 4 ao quadrado, é 4%. Então seria 0,04, ou mais simples, quando você vê porcentagem, multiplica por 10 a menos 2, que seria dividir por 100. Então 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, resolvendo a gente chega aí na molaridade inicial, tá bom? Agora, para a gente chegar na concentração de H+ no equilíbrio, eu vou utilizar a relaçãozinha do alfa. O que é o alfa mesmo? É a razão entre a concentração molar de H+, né, dividido por M. Então, eu vou isolar aqui o meu H+, concentração de H+ é M-alfa, ou alfa-M, e vou substituir, ó. Eu já tenho aqui o M, o alfa é 4%, que é 4 vezes 10 a menos 2, e a gente chega na concentração de H+ no equilíbrio. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado aí. Um forte abraço, até a próxima.